conviver com o Neymar, ver o Neymar de perto nos treinamentos, como vai ser com os companheiros. Eu acho muito importante isso. Então, acho que é o momento certo para levar o Neymar. E, obviamente, esses 10 dias ele decidir se cabe ou não levar para a Copa do Mundo. Eu deixo bem claro que eu levaria para a Copa do Mundo e levaria essa convocação para hoje também. Bom argumento. Até o final do programa eu já vou mudar de ideia. Porque toda semana eu mudo de ideia. Semana passada eu tinha certeza. Escrevi pra uma amiga minha, não, eu levaria. Ontem eu já falei, não, eu não levaria. Então, ainda bem que eu não sou técnica. Eu também já mudei de ideia várias vezes. No final do programa eu vou mudar de ideia. Eu digo mais, estava falando até com o Eric aqui. São 2 jogos importantes contra boas seleções, somente a França. E se espera de um grande atleta como o Neymar que ele possa fazer diferença em jogos importantes. Sim. É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Não importa se pode jogar o jogo todo, 45 minutos, 20 minutos. A genialidade de um gênio, ela entra em 2 minutos no jogo, ele pode definir o jogo, assim como foi contra o Vasco. E assim como foi várias vezes durante a sua carreira. Então, assim, acho que é um momento oportuno realmente para a convocação do Neymar. Cara, e tem coisas que a gente não sabe a resposta. Por exemplo, eu afirmei que por aquilo que joga esse ano, o Neymar não tem um desempenho de jogador de seleção, jogando no Santos. Hoje eu vi um corte do Thiago Leifert, na live dele, que me fez pensar, será que o Santos é também uma boa régua para medir o Neymar? Fiquei pensando sobre isso, será que não seria diferente, jogando ao lado do Rafinha, do Vinícius Júnior? Não tem essa resposta, então só convocando a gente saberia. Eric Faria, e o senhor, hein? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Rizek, Ana, Felipe, obrigado pelo senhor. Cara, vou te falar que eu não levaria nessa convocação, não. Mas eu acho que a gente não deveria tornar o assunto Neymar o principal assunto da seleção brasileira há 80 e poucos dias da Copa, sabia? Eu acho que o Neymar hoje, ele é um assunto importante, mas não deveria ser o mais importante. E está se tornando o assunto mais importante da seleção brasileira. Eu acho que a gente tem outras questões para discutir dentro da seleção brasileira que estão me chamando a atenção, por exemplo. Eu acho que hoje, até falando com a Ana mais cedo, a questão dos nossos goleiros. Como é que fica isso? Eu não sei quais são os goleiros hoje que você pode levar e que te dão a garantia de que vão fazer uma grande Copa do Mundo. Eu saí do jogo do Fluminense ontem. Eu saí do jogo do Fluminense ontem com esse pensamento. Eu acho que merece uma convocação, mas eu acho que existe algum tipo de preconceito. Você não acha que você debateu o goleiro reserva? Titular, não, você tem não dúvida acho, que é o Alisson? Alisson? O Alisson se lesionou esse ano. Ele ficou 50 dias afastado e agora recentemente se lesionou de novo. E vai que numa Copa você precisa de um segundo goleiro. Ontem o Alisson jogou. Então, assim, o Alisson... Não, tudo bem. A questão pra mim você vai levar para uma Copa do Mundo. Ele é o goleiro absoluto, mas ele... longe de estar 100%. Ele pode se lesionar entre um jogo e outro, ou ele pode ser poupado dos treinamentos, por exemplo, de um jogo para o outro. O que eu quero dizer não é tirar o Alisson do gol da seleção, mas eu tô com o Eric. Eu acho que o time de goleiros da seleção brasileira acho que merece uma atenção maior. Eu não concordo contigo do Alisson absoluto. Ah, não, também não, mas eu não acho ele absoluto. Eu acho que é absoluto para uma convocação para a Copa do Mundo. Absoluto, entre os três? Entre os três, absoluto. Agora, para titular... É isso. Eu já vi o Alisson no momento muito melhor. Concordo com você. O momento de hoje do Alisson não é o momento, assim, ele cravar ele como titular da seleção. É um grande goleiro, um dos maiores que tem da história do Liverpool, da nossa seleção. Como o próprio Tafarel, que para mim é o maior que tem, né? Disse. Então, assim... hoje eu não posso cravar um goleiro que fala assim, cara, esse é o titular, esse é o cara que vai chegar lá, que vai fazer defesa, assim, Gozado, que vive no momento. Eu não tenho essa dúvida de que o Alisson será o titular do Brasil na Copa. Eu acho que ele começa. E que o Ederson será o reserva dele. Então acho que a discussão de goleiro... Eu acho que ele começa como titular. O Ederson tá no Fenerbahçe. Eu não sinto essa confiança nesse time de goleiros todo, não. Todas as vezes que o Ederson foi convocado para a seleção brasileira... Ele nunca garantiu e falou assim, eu sou o goleiro da seleção. Eu não digo que eu estou tranquilaço. Estou dizendo que isso me parece muito estabelecido. Mas o Ederson, por exemplo, no Fenerbahçe, lá a torcida está pegando no pé. Exato. É que eu não vejo há 2 meses da Copa, e só com 2 testes que a gente vai ter, como, assim, cavar um goleiro... Então isso não é um tema importante, eu acho que mais até do que o Neymar vai ou não vai. Por exemplo, os nossos laterais... Cara, o Wanderson acabou de estar fora da Copa do Mundo, que era um convocável em potencial. O Danilo é um jogador que não está jogando hoje no Flamengo, mas ele é uma questão híbrida ali, um homem de confiança do Ancelotti, ok. Na esquerda, o Alexandre não começou bem a temporada no Flamengo. Tá jogando, mas ele não começou bem a temporada, diferentemente do ano passado. O Douglas Santos, a gente não vê jogar no Zenit. Eu imagino que a comissão técnica esteja vendo. Zagueiros, a gente perdeu o Militão, a gente não sabe como é que o Militão vai voltar, gente.
E ele é um titular importantíssimo na seleção brasileira, junto com o Marquinhos e com o Gabriel Magalhães. Não tem um reserva para o Gabriel Magalhães. Quem é o reserva do Gabriel Magalhães? Pode ser que ele chame Murilo hoje. Pois é, mas a gente não sabe. Claro, não sabemos. Pode ser. A questão do nosso meio-campo, a gente tem certo o Casimiro, o Bruno e o Andrei. E aí? E quem mais? Então eu acho que a gente discute muito, não é que perde-se tempo, mas a gente discute muito o Neymar e a gente não vê que há outras questões na seleção brasileira que mereciam um debate do mesmo tamanho. Que eu acho mas dito isso, a pergunta é, eu não levaria ele hoje. Não, eu entendo, é que eu acho que nenhuma dessas discussões super importantes, eu não acho que as pessoas vão brigar por horas na mesa do bar como brigam por causa do Neymar. Sim, a gente tem uma questão jornalística que se impõe também. E nenhum também. desses jogadores, por mais importante que sejam essas questões, do goleiro, do zagueiro reserva, nenhum desses atletas levaria Carlo Ancelotti ao Maião numa terça-feira à noite para ver um Mirassol e Santos, cujo único objetivo era ver o Neymar. Por mais que a CBF possa dizer que queria lá prestigiar a estrutura do Mirassol, o Ancelotti pegou um avião Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, um carro de São José do Rio Preto a Mirassol numa terça-noite, com Liga dos Campeões rolando na Europa, FA Cup, vários jogadores. Ele é técnico do Brasil, né? Perfeito, mas ele poderia ter ido ver o Igor Thiago, o Igor Jesus, poderia ter ido ver o Ederson, poderia ter ido ver os brasileiros no plural em Chelsea e PSG, poderia ter ido ver o Vini e o Savinho em City e Real Madrid, e ele foi pro Maião. Então, assim, ele queria ver o Neymar. Acho que o Neymar é que não queria vê-lo, né? Ok, então assim, ele foi pro Neymar. E eu acho que assim, o Neymar, a expectativa pelo Neymar, ela tem um tamanho que é assim, da gente ter um jogador muito especial na Copa do Mundo. Que o Neymar foi esse jogador em 22, mas só fez um gol só, né? Um golaço que poderia ter mudado a vida do Brasil contra a Croácia. Ele fez um gol, ele cavou um gol antológico. Em 14, ele estava levando o Brasil até a semifinal, depois se machucou. Em 18, ele fez uma Copa ruim. Ele estava muito mal fisicamente. Então, acho que o natural, você olha para o jogador mais especial que a gente teve pós-Ronaldo e que desperta tanta dúvida. Se você pegar o Neymar de 22 para cá, acaba a Copa do Mundo, até hoje, eu acho que o Neymar não tem o desempenho de jogador de Copa do Mundo. Não tem, nos últimos 4 anos, até pelas lesões, um desempenho de Copa do Mundo. Mas ao longo da nossa história, essas discussões estiveram presentes. Zico em 86, Romário, Ronaldo, sem comparar o tamanho, tá? Só dizendo que essas discussões sobre jogadores especiais sempre se fizeram presentes. Então hoje, quando a gente tem essa convocação, que é a última antes da Copa, peraí, diretor, já eu leio tudo isso. Então quando a gente tem essas discussões, e hoje é a última antes da Copa, e é a última chance de o Ancelotti conviver com o Neymar, né? Porque assim, os outros técnicos conheciam o Romário, o Ronaldo, o Ancelotti nunca trabalhou com o Neymar. Então hoje é a chance dele conviver com o Neymar antes do casamento final, que é a convocação para a Copa. Eu acho que por isso gera tanta expectativa. E pela primeira vez o Neymar está realmente apto a jogar com o Ancelotti. Ele está em condição de ser convocado. Ele estava nas outras pré-listas, mas agora ele está com sequência de jogo. Eu tenho uma expectativa danada. Eu tenho outras expectativas, mas eu acho que essa hoje é a grande discussão do dia. Não tem como fugir dela. Estou na expectativa enorme da convocação do Neymar também, mas eu tenho uma assim que não sai da minha cabeça. Quando eu queria falar, acabei não falando, mas eu tenho um nome assim que acho que seria uma surpresa para todos. A gente falou de centro-campo que a gente precisa, Martinelli. Sabe, eu acho que o Martinelli pode pintar nessa lista aí. O Martinelli tem feito bons campeonatos, né? Uma regularidade alta. É das peças principais de um time que é um dos melhores times hoje que jogam no Brasil. Não é à toa que está ali, entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. Então, assim, queria muito que o Fábio tivesse a oportunidade de ser convocado, pelo que ele tem feito, independente da idade. A gente fala, futebol é momento. Copa surpresa nessa convocação. Eu tenho várias. Eu acho que o Murilo joga muito. E, assim, ele é um zagueiro que atua pela esquerda, mesmo lado onde atua o Gabriel Magalhães. O Murilo nunca mais foi convocado, desde Brasil e Argentina, quando ele teve uma atuação muito ruim. Ele e vários outros da seleção. Ele juntamente com... E ele não. Exatamente. Será que o Murilo vai ser chamado? Nunca foi pelo Ancelotti. Eu tenho várias expectativas. O Hendrick, será que volta? Hendrick é uma expectativa. Igor Thiago, hoje é um nome... Igor Thiago, a gente tem muitas... É que eu acho que... Não, é óbvio que o nome do Neymar chama atenção, mas é que eu acho que a gente não pode resumir a convocação de hoje a simples presença ou não do Neymar, entende? Porque mas vai ser o que vai repercutir de hoje, Sim, né? mas é porque eu acho que é uma convocação muito importante, para 2 jogos muito importantes. Eu acho que esse Brasil e França,
depois de Brasil e Croácia na Copa, é o jogo mais importante da seleção brasileira, desde 22. Mesmo os 2 jogos do Brasil nas eliminatórias contra a Argentina, por causa da rivalidade, mas que não mudariam nada a vida do Brasil. O Brasil vai à Copa, ganhando de 10-0 ou perdendo de 10-0 da Argentina. Então, e eu acho que esse jogo contra a França, às vésperas da Copa do Mundo, ele vai dar um termômetro muito, muito importante para como a gente Copa. Não quer dizer que se a gente ganhar, a gente é favorito, se perder, a gente não tem chance. Mas eu acho que vai dar vai dar um panorama para o Brasil hoje diante de uma das melhores seleções do mundo hoje, que é a França. Tem muita dúvida também, a França tem até sexta-feira para convocar. Questão do Mbappé, né? Não, e muita dúvida também como, geralmente, o europeu encara amistoso diferente, né? Pra gente, esse jogo tem um peso enorme, porque como a gente não enfrenta europeus nesses 4 anos de ciclo, né? A gente não joga contra seleções europeias e, consequentemente, seleções da primeira prateleira, tirando a Argentina, cria um peso muito grande. Eu tenho para mim que o europeu joga amistoso diferente da gente. Não, mas esse eles vão a Vera. Eu tenho essa dúvida. Eles vão a Vera. Eu tenho essa dúvida. É o último antes da Copa também. Eu tenho essa dúvida. Eles vão a Vera. Mas para eles, cara, eles têm menos dúvidas do que a gente. O técnico é o mesmo desde 14. Mas a base no está Brasil, formada. véspera da Copa do Mundo, Mas assim, a base deles está formada. Eles têm menos questões. A gente está com mais pressa para montar o time. O Mbappé hoje a notícia que vem da Europa é que o Mbappé será relacionado pro duelo contra o Manchester City nessa semana. Mas não sei se ele vai ser convocado, estou nessa expectativa. Agora, que é uma seleção que pode montar 3 times fortes. Eu acho que pra gente é um jogo muito importante. A França monta 3 seleções se ela quiser. Se a França não quiser, é problema dela. Mas eu acho que pra gente é um jogo muito importante. Sem dúvida. Muito importante, até porque é a primeira vez que o Ancelotti vai se provar contra uma seleção europeia também. Ele como técnico de seleção. Eu acho que tem tanta coisa envolvida nesse Brasil e França, cara, que... E por estar às vésperas de uma Copa do Mundo e a gente sem um projeto pronto, porque o nosso projeto para essa Copa do Mundo foi do jeito que foi, né? Na base do improviso e por ter um cara muito grande hoje comandando a seleção brasileira, que é o Ancelotti. Então, eu acho que tem muita coisa envolvida nessa convocação de hoje para a gente... Pô, Neymar vai, Neymar vai, Neymar não vai, Neymar não vai, Sabe, mas sabe o assim? que alimenta também o debate Neymar? Eu tenho certeza que alimenta muito. É o fato de Rodrigo tá fora da Copa. É da posição do Neymar. É a posição do Neymar, Rodrigo. E o Estevão não vem jogando. Não foi nem relacionado nesse fim de semana. Faz um tempo que o Estevão não entra em campo. Da posição do Neymar também. Então, quando você tem essas 2 ausências, você começa a falar, pô, quais são as opções? E aí, isso torna mais forte a discussão em torno do Neymar hoje. Se ele não for convocado nem com as lesões do Rodrigo e com a ausência que hoje tem o Estevão, eu acho que vai alimentar ainda mais o debate. Pô, nem assim ele é chamado. Mas o Estevão foi bem com o Ancelotti. Claro, é que hoje Então, o Estevão está machucado. Não, assim, não, mas a gente vai pensar em projetar o time para uma Copa do Mundo. Eu acho que hoje o Ancelotti tem muito mais para ele que o Estevão faz mais parte do elenco da seleção do que o Neymar. Mas, então, mas assim, vai para a convocação de eu hoje. entendi, como ele não está... Como não está o Estevão disponível, nem o Rodrigo não sabe se vai ser convocado, a oportunidade... Quais seriam as opções para... Não tá fora da lista hoje, Fora da lista não, mas ele não vem jogando. E para um treinador que diz que só convoca jogador 100% fisicamente, então, será que o Estevão seria no mínimo incoerente. O Estevão está na Copa. Não, eu digo, sim, mas ele será que hoje ele seria convocado? Mas para um treinador que vem insistindo que só convoca jogador bem fisicamente, Exato. seria no mínimo incoerente chamar um jogador que não é sequer relacionado há pelo menos um mês, que é o Estevão. Porque assim... Na Copa ele vai, claro. O que o Ancelotti falou, ou vem falando nos últimos tempos? Essa lista de hoje, ela seria muito próxima da lista da Copa do Mundo. Ele falou isso 3 vezes. Ele falou mais de uma vez. Muito próximo, sem dúvida. Muito próximo. Muito próximo é mudar 2, 3, 4 no máximo, vai, em 26. Não é para mudar 10, que aí não é bem próximo. 10 não. Então, o nosso universo de testes, ele está muito pequenininho. Concordo, 4 testes. Ele está muito pequenininho. Dentro desses 4 testes, eu acho que o Neymar é uma possibilidade de teste. Dele é a última chance. Então, e assim, esse é o meu ponto que eu discordo de você. Eu acho que o Neymar não é teste. Eu também acho que não. Mas olha só, ninguém discute o talento do Neymar. Porque se ele não levar o Neymar hoje, pra mim, o Neymar não tá fora da Copa ainda. Concordo. E outros jogadores que não forem hoje, pra mim, estão fora da Copa. Concordo. É diferente com o Neymar, concordo contigo. Entendeu? Mas a situação é que ele não trabalhou com o Neymar. Isso. É a oportunidade de ele ver de perto. Isso. Sabe? Quando acordar, no almoço, O tem muitas staff, coisas. a relação tudo. no dia a dia. Conversar com ele, talvez eu te deixe no banco, você seja um Mas será que jogador... precisa convocar pra isso? Eu acho bacana importante. isso. Eu acho bacana. Pro treino importante. mesmo. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica do Neymar no treino. E outra, até mesmo para ver
como o Neymar está fisicamente de perto. Bem de perto, Gordão. O Neymar vai treinar, o aquecimento do Neymar, tudo. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Ancelotti estar bem de perto assistindo tudo isso. Por exemplo, o 18, que é uma Copa ruim do Neymar. Ele não tinha condição física de jogar bem aquela Copa e foi uma Copa meio vexame dele, né? Virou meme mundial e tal. Nenhum treinador, até o momento, cogitaria levar o Neymar para uma Copa para ser banco, para entrar 30 minutos de jogos. Me parece que hoje essa é a realidade do Neymar. A Copa do Mundo tem... Mas isso é a imprensa que cogita, né? Não. Isso... A gente nunca ouviu o Ancelotti falar assim, eu posso levar o Neymar para ele me dar 30 minutos. Não, a gente nunca ouviu ele falando isso. Eu estou dizendo assim, que é o que os fatos me mostram. Porque, assim, a Copa do Mundo é um torneio de 8 jogos e 36 dias. Um jogo a cada 4 dias. Por aquilo que eu estou vendo do Neymar, não acredito que ele consiga jogar 8 jogos a cada 4 dias. Não acredito. Pode ser que isso me desminta. Vejo o Neymar de hoje, aos 34 anos, que faz um jogo contra o Vasco e tem que ficar 12 dias parado, não pode jogar contra o Mirassol, não consigo enxergá-lo jogando a cada 4 dias um jogo de Copa do Mundo. Então acho que ele vai, se ele for, é para ser usado com parcimônia. Pode ser titular num jogo importante, banco no outro, e acho normal que isso possa acontecer. Acho que é uma chance de ouro você conversar isso pessoalmente com o jogador, cara. Também. Né? Pessoalmente, desculpa, não é um jogador qualquer. Não é um jogador agora, qualquer, assim, é o Neymar, também, cara. essa análise também eu acho que deveria levar para o outro lado dessa corda aí um questionamento. Os atacantes da seleção, né, os jogadores da posição, estando todos ali no seu auge, Rafinha, Vinícius Júnior, o Estevão mesmo não jogando, o João Pedro, o Cunha... Cara, assim, a gente tá na Copa, né? A gente está cogitando o Neymar jogar 30 minutos, porque a discussão hoje sobre o Neymar jogar 30 minutos é porque a gente não tem ninguém com unanimidade que a gente fala, não precisa levar o Neymar, porque esse cara vai lá e vai segurar a bucha que é disputar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Então, assim, a leitura que eu faço, avançando um pouco em relação a isso, né, dando um passinho em relação a essa questão, a gente só quer que o Neymar vá para a Copa... porque a gente não confia no time de atacantes que estão lá? Não, o auge deles estão lá? Esses 5 que você citou, eles vão pra Copa. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, eles não entregam o suficiente ao ponto da gente querer que ele vá lá com 30 minutos. É que não são unânimes. Não são, assim, entendeu? Por exemplo, tivesse o Mbappé. Você confia a bola do jogo no Neymar 50% ou no... Mas não é isso. Você tem esses entendeu? 5. Tá pegando a França numa semifinal de Copa do Mundo. Pô, tá 0-0. É isso que ela Foi tá pra falando. prorrogação. É isso. Eu acho que você olhar pro banco e ter o Neymar ali... É isso aí. É um elemento a mais que você tem. É isso que ela tá falando. Não tem uma unanimidade. Mas o que o Neymar vem mostrando não me dá essa garantia que ele vai entrar na prorrogação e decidir o jogo. Com certeza. Porque a amostragem de hoje, tá? Com certeza. Pode ser que depois da convocação ele engrene 10 jogos. Eu consigo enxergar isso. O meu argumento é, justamente no jogo... Porque um dia ele já fez. Vamos lá. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas a oportunidade que surgiu contra o Vasco foram 2 oportunidades só. De um cara que não tá fazendo um grande jogo. E ele fez 2 gols super difíceis, pô. De um cara que é craque. Ou seja, uma bola chapada em diagonal, que é muito difícil fazer o gol do jeito que ele fez, e uma cavada de canhota. Então, assim, não são todos os atletas no mundo que têm essa genialidade de definir o jogo em um lance como tem o Neymar. Então, você tendo um Neymar, um gênio no banco, para fazer isso aí, agora, é óbvio que você tendo na seleção brasileira os companheiros como Vinícius Júnior, Rafinha, Endrick, olha o tanto de gente que tem, é totalmente diferente para o Neymar pegar na bola com mais espaço, ter mais opções, poder triangular com jogadores. Não estou falando que os jogadores do Santos são mais ou menos, não, pelo amor de Deus. Não, eu falo, são menos do que isso.